Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Nilda. Quero aqui deixar uma mensagem nesta manhã. Amém? Quero deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração nesse dia 30 de abril. Aleluia, gratidão ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor por o Senhor ter me concedido mais um ano de vida, por mais uma primavera na presença dEle. Ano de luta, de batalha, mas a nossa confiança vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E nessa manhã o Senhor nos dá uma mensagem que se encontra no livro de Salmos, capítulo 32, para a minha meditação e também para a tua, amém? Quero ler junto com você, compartilhar a palavra do dia a qual o Senhor nos dá. Quero que você faça parte desta família e compartilhe também com a tua família, amém? Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia em dia, noite, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessai-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, o tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas do angústio, aleluia, da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento, aleluia. Então, nesta manhã, o Senhor, Ele tem uma mensagem para mim, Ele tem uma mensagem para você. Aqui Davi, ele ora ao Senhor. É uma mensagem, o livro de Salmos é uma oração. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler, o que Davi está falando, a explicação, do servo de Deus. Diz assim: Deus quer perdoar os pecados. O perdão sempre faz parte da natureza. Aleluia. Deus quer perdoar os pecadores. O perdão sempre faz parte de natureza amorosa do Senhor. Ele o anunciou a Moisés em Êxodo 34, do 6 ao 7. Revelou-o a Davi e demonstrou-o dramaticamente ao mundo, aleluia, por intermédio de Jesus Cristo. Os dois primeiros versículos deste salmo contêm vários aspectos do perdão de Deus. Assegura que Ele perdoa a rebelião, afasta-nos do pecado e purifica-nos. Paulo citou essas verdades em Romanos 4, 7 ao 8 e afirmou que podemos ter esta alegre experiência de perdão por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia. Então, o livro de Salmo, Davi, ele expressa o tão grande amor de Deus. Davi, ele fala das suas necessidades que ele tem de, aleluia, pedir perdão e de ser perdoado. Ele reconhece que ele é falho, humano, pecador e que ele pecou muito, mas ele se arrepende e vai, aleluia, de encontro ao Criador
porque ele era a criatura e Deus o criador dele. Aleluia, Jesus é ele filho e Deus pai. Ele sabia das necessidades, do que ele precisava e que sem Deus ele não era nada. Então ele vai e confessa a Deus os pecados, pede perdão e depois ele vem trazendo essa narrativa para mim e para você, mostrando para nós que todas as coisas são possíveis se você crer, se você se arrepender, se você confessar, se você deixar o caminho tortuoso. Deus ele está pronto para te perdoar, para me perdoar. Ele fala que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Então, quando Deus te perdoa, você é bem-aventurado. Quando você pede perdão a Deus e que Deus te responde que ele te perdoa, porque ele perdoa a todos. Davi diz que a transgressão é perdoada. Então, aquilo que você fez, o próprio Deus já jogou no lago do esquecimento. Às vezes você fica insistindo em lembrar, mas Deus ele não se lembra mais. O homem é falho, somos falhos, pecadores, mas o nosso Deus ele é perfeito. E quando ele diz está perdoado, está perdoado. Aleluia, como ele diz para aquele cego, né? O cego está ali pedindo para que Deus cure ele daquela cegueira espiritual, daquela cegueira física. E Deus, usando o próprio Jesus ali dizendo, perdoados estão os seus pecados, né? Então, a tua fé te salvou, né? Ou seja, quando Jesus disse para aquele cego que a fé dele o salvou, Deus estava perdoando ele. Porque para que ele seja salvo, ele precisa ser perdoado. Para que ele receba a salvação, ele precisa se arrepender. Sem arrependimento não tem como chegar diante de Deus. A Bíblia fala que para conhecer a Deus você tem que ser limpo de mão e puro de coração. O Senhor diz, sem isso ninguém verá a Deus. É impossível eu e você chegar a Deus com o coração sujo. É impossível chegarmos a Deus e ouvir também a voz de Deus sem antes passar pelo processo que é da misericórdia de Deus, do perdão. Aleluia. Versículo de número 2 diz, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então, a partir do momento que Deus olha para dentro de você e não vê maldade em você, você já é um bem-aventurado, aleluia. E o teu coração não há engano, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, mas aquele a qual o Senhor acha, aleluia, morada, o Senhor acha a alegria no coração dele, acha mansidão, ele é um bem-aventurado, porque o próprio Deus mora ali, o Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo, precisamos estar com o nosso corpo limpo, a nossa mente, o nosso coração, para que Deus venha habitar em nós. Aleluia, versículo de número 3 diz, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Então, não se cale. Se quer perdão, peça a Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque os dias passam. E às vezes a gente se cala muito, o tempo vai passando. Aleluia, Davi ele fala que quando ele calou, os ossos dele envelheceu. Por quê? Porque o pecado, porque a mágoa, ela nos maltrata. A mágoa, ela nos faz muito mal. Então, Davi, quando ele estava calado, ele sentiu na pele, ele sentiu nos ossos dele a fraqueza. Precisamos gritar, precisamos clamar, precisamos buscar e pedir perdão ao Papai do Céu. Quantas vezes for necessário que pecarmos, devemos pedir perdão, porque só Deus perdoa pecado. Aleluia. Davi diz que quando ele envelheceu, quando ele calou, os ossos dele envelheceu e o bramido, ele sentia a dor, porque a alma clama, a alma precisa ser curada. Aleluia, tem pessoas que estão com a alma ferida, não liberam o perdão, não perdoa, e o tempo vai passando e ele não é curado, porque Deus faz o milagre, ele cura de dentro para fora, mas você precisa clamar, precisa buscar, precisa querer abrir o coração para que Deus entre. Aleluia, Jesus. E Davi precisava disso. A Bíblia fala que quando Davi não estava aguentando mais aquele pecado, ele entrou
para dentro da tua sala, do teu quarto, não sei, o teu aposento, ficou lá por 7 dias, para que Deus o perdoasse. Ele ficou lá jejuando, clamando a Deus, até quando Deus respondeu ele. Não foi uma resposta favorável, mas Deus perdoou. Ele pediu para que Deus não tirasse o filho. Deus disse que ia perdoar, mas o filho ia tirar, porque ele tinha que pagar pela consequência, ele tinha que pagar pelo que ele fez. Deus perdoa, mas as consequências na nossa vida ficam. E precisamos estar fortes, preparados para que, aleluia, passarmos por essa luta, porque nada é de graça, né? Nada é de graça, então tem um preço. Davi, ele pagou um preço, ele perdeu o teu filho. Por quê? Porque ele pecou, porque ele falhou com Deus e falhou com teu amigo, né? Ele tinha tudo, mas deixou o inimigo por um momento ali tomar a tua mente, e ele maquinou o mal contra o teu melhor amigo, contra o teu melhor amigo ali. Então Davi, ele pagou um preço. Então ele próprio, que ele escreve dizendo, né, ele reconheceu e ele deixou para que nós não venhamos cometer esse erro. E se nós errarmos, viemos correr logo para os braços do Pai e pedir perdão imediatamente, não deixar para amanhã nem para depois, porque cada vez que vai passando, mais pior vai ficando. Aleluia. E ele próprio passou por isso, ele passou na pele, então ele sabe do que ele está falando aqui. Aleluia, Jesus. Versículo de número 4 diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então ele sabia que aquele pecado estava pesando e que a mão de Deus também havia pesado sobre ele. Até o humor dele mudou. Então cada vez para pior. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa mente, ela acusa, o nosso coração, ele nos engana. E então Davi, ele sentiu na pele, ele sentiu que ele não estava mais feliz, ele sentiu que ele precisava de perdão, ele sentiu que o espírito dele estava morrendo e ele precisava imediatamente ter esse encontro com Deus. Então, se você está passando por isso, ou se tem alguém da tua casa passando por isso, você ore, continua clamando, continua insistindo, continua intercedendo por essa pessoa, que Deus é misericordioso e Deus vai fazer um milagre na vida dele, como fez na vida de Davi. Aleluia. Quem foi até Davi foi o profeta que foi ali, né, e perguntou para Davi, aleluia, Deus, o que ele faria. Ele fez uma comparação. Ele disse: se eu tivesse um amigo ou um servo, você tem mais do que ele só tem uma ovelha. Ele fez uma comparação ali, não me lembro agora direito. Então, o que você faria quando alguém viesse e roubasse a sua única ovelha? Ele disse: eu mataria. E aí o homem fala: pois esse homem é você, né? Aquele homem lá, o teu amigo, só tinha uma ovelha, você tinha mais. E além de você não contentou com a sua, ainda você foi lá e tomou a dele, aquela única que ele tinha. Então naquela hora a ficha de Davi caiu, precisou alguém abrir a mente dele, para ele entender que ele estava errado. Mesmo ele sendo rei, ele errou. Mesmo nós sendo conhecedor da palavra, muitas vezes nós erramos com alguém, falhamos com alguém, esse alguém está magoado conosco. Precisamos pedir a Deus misericórdia por esse alguém, também pela nossa vida, e pedir força a Deus para que nós vá até esse alguém, também peça perdão, libere o perdão para que ele viva, porque ele não está vivendo, porque ela não está vivendo. Aleluia, Jesus. Davi não estava vivendo. Davi não comia mais, Davi não sentava com a família, Davi só chorava. E quando ele entrou para dentro da sala, que ele orou a Deus, no 7º dia Deus respondeu para ele. Não foi uma resposta favorável, mas Deus disse: eu vou te perdoar, mas o teu filho eu vou levar, é consequência do teu pecado, não vou deixar ele aqui porque ele vai sofrer, então eu vou levar, mas você está perdoado, agora não comete mais, não faça mais. Foi o que Deus disse para aquela mulher adúltera. Quem são os teus acusadores? São eles, Senhor. O que vocês têm para acusar a mulher? Ela é uma adúltera. E vocês não têm pecado? Vocês não têm vergonha de estar com essas pedras nas mãos, quanto vocês também são pecadores? Jesus conhecia aqueles homens.
Jesus conhecia os acusadores daquela mulher, então ele nos conhece, ele nos convida a arrepender, é porque ele sabe que tem algo que precisa ser tirado da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, para que as bênçãos de Deus possam nos alcançar a nossa casa, nossa família, a nossa cidade, para que quando o lugar que chegarmos se cumpra a mensagem que diz que a planta dos nossos pés, quando for pisada em algum lugar, chuva de bênção será derramada, prosperidade. Por quê? Porque aonde você chega tem que ser bênção. Aonde você colocar as tuas mãos tem que cumprir a palavra de Deus. Se não está cumprindo, é porque precisamos de algo. Precisamos liberar o perdão, precisamos perdoar. Aleluia. Davi sabia que o reino dele não estava mais como antes. Ele estava perdendo os filhos dele, né? E muitas coisas estavam acontecendo por causa do pecado dele, né? E da mulher. Glória a Deus, aleluia. Então, o versículo de número 5 diz: Confessai-te o meu pecado e a minha maldade. Não encobri, dizia eu, confessai ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Deus falou que havia o perdoado, e aqui ele escreve dizendo que ele confessou a maldade dele, que ele confessou o pecado dele, e ele saiu com a resposta, aleluia, que Deus havia perdoado. Então ele saiu mais leve. As consequências, como eu disse, ficou, mas o pecado Deus retirou, e ele saiu bem mais leve daquela sala. E a Bíblia fala que ele voltou, sentou e comeu. Por quê? Porque ele não carregava mais aquele fardo. Aquele fardo ele tinha entregado nas mãos daquele que pode todas as coisas. Então, ele confessou, tirou aquele peso e Deus tomou sobre ele. Isaías, né? No livro de Isaías diz que verdadeiramente Deus tomou sobre si as nossas dores, aleluia, e as nossas enfermidades, fomos curados por causa de Jesus Cristo. Então entrega nessa manhã os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Versículo de número 7 diz: pelo que tendo aquele que é santo orará a ti, o tempo de ti pode achar ter o transbordar de muitas águas. Esta a eles não chegarão. Então ele diz que aquele que é santo busque a Deus, que quando vier as águas, por mais fundas, por mais sombrias, ela não vai te naufragar. Por quê? Porque você vai estar em Deus. E ele convida todo o povo para buscar o Senhor, para se arrepender, porque ele diz que aquele que é santo vai orar a quem? A Deus. E o tempo de poder achar, até o tempo de você poder achar a Deus, você vai continuar orando. E vai chegar uma hora que quando as águas vierem, quando o leão bramir, ele não vai poder te tragar. Por quê? Porque você vai estar revestido, você já vai estar cheio do poder de Deus. Você vai estar cheio da misericórdia de Deus. E o Senhor ele vai te abraçar de volta. Ainda que você esteja afastado por muito tempo, mas o Senhor ele não abandona os dele. Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então não sei quanto tempo você está fora da presença de Deus, mas Deus nunca te abandonou. Ele não abandonou Davi, por mais que Davi errou. Mas Deus não abandonou Davi, tanto é que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o amava. Jesus veio da descendência de Davi, então o inimigo ele tinha muita fúria na vida de Davi. Por quê? Porque era de Davi que nasceria, aleluia, Jesus Cristo. A descendência seria vinda por Davi. Então o inimigo ele tinha fúria, o inimigo ele tentou de várias formas acabar com Davi, acabar com a família de Davi. Ele tentou, porque ele tenta até hoje. Então quando você tem uma promessa, o inimigo ele vai tentar, não é para você baixar a cabeça, não é para você fugir, se envergonhar do que você fez, não. É para você saber que maior do que o teu pecado é Deus para te perdoar. Não é que você vai ficar levantando e caindo, pecando a vida toda, não. Porque o Senhor disse para aquela mulher: olha, perdoados são os seus pecados. Quem são seus acusadores? São eles. Vocês acham que vocês são melhor do que ela? Vocês estão culpando ela de quê?
Vocês não têm pecado? Quem é de você que não tem pecado? Já que tem alguém aqui que não tem pecado, atire a primeira pedra, vá, seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. E eles olharam um para o outro e viram que todos eram pecadores, então eles saíram de fininho. E Jesus olhou para a mulher e disse: perdoados estão os seus pecados. Agora tem uma coisa, vai, não peque mais. Por quê? O Senhor disse que mesmo que nós pecar, nós saiba que temos um advogado. Mas não é por isso que você vai ficar levantando e caindo uma vida toda. E achando que Deus é obrigado a ficar te perdoando todas as vezes. Não, é porque tem um tempo. Jesus, ele tem um tempo para mim, ele tem para você. Tem pessoas que ele dá mais tempo. Mas tem pessoas que o tempo é curto. Aleluia, porque Deus tem uma grande obra. Então ele está apressando, ele está tocando. Ele está falando contigo nessa manhã, filho. Aleluia. Abra teu coração. Deixa eu entrar, deixa eu fazer morada. Aleluia, perdoa. Pede perdão se preciso for. Aleluia. O que adianta você ficar no mundo cheio de corrupção, com o coração magoado e perder a tua alma? E se eu voltar hoje, o que você tem para me oferecer? Então, reconcilie com Jesus, volte para Jesus, perdoa aquele que te feriu. Ah, mas foram muitos, perdoa. Aleluia, Jesus também foi ferido por muitos, mas Jesus perdoou por amor de mim e de você. Então, perdoe, para que você ande, para que você caminhe, para que você esteja leve. Aleluia, Jesus, porque Davi, aleluia, ele pediu perdão. Aleluia a Deus, e Deus o perdoou, e ele pode te perdoar também. Aleluia, porque o próprio Jesus entregou a si mesmo por mim, por você. Aleluia. Versículo de número 8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guia-te-ei com os meus olhos. Então, para que o Senhor nos guie, nos ensine um caminho, precisamos querer. Precisamos que os nossos olhos estejam abertos, porque como pode um cego guiar outro cego? Mas se você busca Jesus, ele tem olhos para te dar, tanto físico como espiritual. Aleluia, se você pede socorro, ele vai te dar o teu socorro que você precisa. E ele vai te ensinar o caminho através, quando você chamar ele, pega uma cadeira, senta na sala e fala: Deus, senta aqui comigo, Jesus, eu quero falar com o Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Coisas que eu não consigo falar com ninguém, nem com psicólogo, nem com psiquiatra, mas eu falo com o Senhor, e o Senhor pode me ouvir, e Deus vai te ouvir, Deus vai falar com você, porque Davi falou com Deus, e Deus ouviu o clamor de Davi, Deus ouviu a sinceridade. Então o caminho vai ficar aberto, então ele vai ensinar o caminho, e você não vai mais cair, você não vai errar o caminho, porque os seus olhos já vai estar abertos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 9 diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que te não atire a ti. Então, não sejamos como os animais. Os animais não podem falar, não podem pedir perdão. Muitos precisam botar cabresto na boca, como diz aqui a palavra, a mula, para que não venha falar coisa, para que não venha morder. Então sejamos sóbrios, sejamos libertos, sejamos livres, sejamos sábios para perceber quando estamos errando. Não é feio você perceber que você errou e pedir perdão, não. Feio é você não perdoar e não pedir perdão e ir direto, aleluia, Jesus, para o fogo eterno que nunca se apaga. Então, melhor você se humilhar hoje, pedir perdão, do que você ficar uma vida toda de derrota, remoendo coisas do passado que não vai adiantar mais. Ah, irmã, mas é que não é na tua pele. Não, eu estou falando do que eu já vivi, do que eu já passei e ainda passo. Eu estou falando de perdão, eu estou falando, aleluia, do que eu já passei e eu perdoei. Aleluia, eu decidi ter uma vida com Deus, eu decidi ouvir a voz de Deus. E para você ouvir a voz de Deus, você precisa perdoar. Não seja como os animais que tanto faz como tanto fez, que não tem freio. Mas nós temos um Deus que todo momento ele está ali, ó. Você só vai até onde ele permite. Você tem uma cordinha, você não vê, mas você tem um controle. E o controle está nas mãos dele. Aleluia, Deus. E aonde você está indo, ele está permitindo, mas a hora que ele não quiser mais, ele vai te trazer de volta. E muitas vezes vai ser pela dor, vai doer. Por quê?
Porque muitas das vezes nós achamos que nós mandamos em nós mesmos, que nós decidimos o que fazemos, que deixamos de fazer, colocamos o nosso eu o tempo todo, o orgulho, e nós não somos nada e nem podemos nada. Quando ele puxa a cordinha, tem que vir. Ainda pela dor, mas tem que vir. Então é melhor que seja pelo amor. É melhor que o papai nos trate. É melhor que sejamos sóbrios, que sejamos alegres. Que o Senhor venha purificar o coração nessa manhã, venha limpar, venha te dar graça, sabedoria, entendimento. Que nessa manhã o Senhor te visite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Ele esteja contigo agora, te visitando, tocando em teu coração. Salmo de número 32, não vai esquecer que Deus é contigo. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com 7 pessoas nessa manhã, porque Deus tem obra para fazer na tua vida. Deus tem milagre na tua casa. Então, nessa manhã, deixa Deus purificar o teu coração. Se Ele está batendo, é porque Ele quer entrar. Então, dá lugar para Deus trabalhar na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem.